qual empresa não sonha em crescer, né? Mas e quando esse sonho, de repente, vira um pesadelo de desorganização? Hoje, a gente vai explorar um método que foi criado justamente para isso, para transformar o caos do crescimento rápido numa estrutura corporativa forte, sólida e, principalmente, duradoura. Bora mergulhar no método 360 graus. Essa é a pergunta que tira o sono de muito empreendedor por aí. Sabe como é? Os processos que antes funcionavam começam a falhar, a comunicação vira um telefone sem fio, as finanças nem se fala. É um cenário muito clássico para negócios que decolam rápido demais. É uma mistura de euforia pelo sucesso com uma pitada de pânico. E é justamente essa dualidade que leva a um paradoxo fundamental. E aqui a gente se depara com uma coisa bem interessante: o paradoxo do crescimento. Aquilo que toda empresa mais quer, que é a expansão, pode ser exatamente o que a destrói se não for bem gerenciado. A linha entre o sucesso e o colapso, acredite, é muito, muito mais fina do que parece. Então, o X da questão está bem aqui. Pequenas e médias empresas, cheias de potencial, mas que não têm a estrutura necessária para aguentar o próprio sucesso. É uma fase super empolgante, claro, mas também extremamente perigosa. É como construir um arranha-céu em cima de uma base de areia. Uma hora, a estrutura não aguenta. Mas olha, para esse problema que parece um verdadeiro nó, existe uma solução bem estruturada. Vamos conhecer agora o método 360 graus, que foi desenhado exatamente para transformar essa bagunça toda numa força que impulsiona a empresa para frente. E o mais importante de entender é que é o seguinte: isso não é um band-aid, uma soluçãozinha rápida. O método 360 graus é um modelo de gestão completo, integrado. O objetivo não é só apagar o incêndio do momento, mas sim construir uma fundação, uma estrutura que não só sobreviva ao crescimento, mas que prospere com ele no longo prazo. A grande sacada aqui é enxergar a empresa como um ecossistema vivo. Não adianta consertar uma coisinha aqui e outra ali. A ideia é criar um sistema onde cada parte apoia e fortalece as outras. Tá tudo conectado, uma coisa depende da outra para funcionar bem. Então, bora dar uma olhada no que sustenta esse ecossistema. Ele é construído sobre 4 pilares essenciais, e entender esses pilares é, basicamente, entender a alma do método. São eles: primeiro, a estratégia, que é o GPS da empresa, definindo para onde ela vai. Depois, a governança, que cria as regras do jogo para garantir que todo mundo siga o mapa direitinho. Em terceiro, pessoas, que é a equipe, o motor que faz a jornada acontecer. E por último, mas talvez o mais técnico de todos, a modelagem financeira integrada, que é a bússola que mostra se a gente está no caminho certo de verdade. Aliás, a fonte original descreve a modelagem financeira de uma forma que é, assim, sensacional. Diz que ela é a espinha dorsal técnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai muito além de só fazer conta. É a ferramenta que pega a estratégia, que pode ser uma coisa meio abstrata, e transforma em resultados concretos, em números que a gente pode medir. Sem isso, a estratégia é só uma boa intenção. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? O método exige que as 3 principais demonstrações financeiras, DRE, fluxo de caixa e balanço, conversem entre si. Elas precisam estar interligadas. Pensa assim: se o DRE diz que a empresa lucrou, mas o caixa está vazio, tem alguma coisa errada na história, certo? Ao conectar tudo, o método garante que a história financeira da empresa seja uma só, sem contradições. Mas beleza, como saber se a estratégia está de fato gerando valor de verdade? O método usa 2 métricas-chave para isso. O ROIC, que mostra de forma bem simples quanto a empresa ganha para cada real que ela investe. E o WACC, que é o custo desse dinheiro que ela usa para investir. A regra é de ouro: o retorno, o ROIC, tem que ser maior que o custo, o WACC. Essa é a prova matemática de que o crescimento é saudável e não uma ilusão. Certo, a teoria é linda, né? Mas e na hora do vamos ver? Como colocar tudo isso de pé sem ter que parar a operação da empresa? É aí que entra a parte mais prática da coisa. A implementação acontece com um plano de ação de 90 dias. Pensa nele como um manual de instruções, um passo a passo para levar a empresa do caos atual para um futuro organizado e de forma planejada, claro. E esse plano se divide em 3 fases bem claras. Primeiro, o diagnóstico, para mergulhar fundo e entender onde estão os problemas. Depois, o planejamento, para desenhar o que precisa ser feito. E por fim, a consolidação, que é a fase de garantir que as mudanças peguem, que virem parte da cultura da empresa. E agora vem uma parte que é pura estratégia, uma jogada de mestre mesmo. O foco inicial do plano
não é na mudança mais radical e difícil. É em conseguir ganhos rápidos, vitórias pequenas e visíveis. Por quê? Para gerar confiança. Quando a equipe vê resultados logo de cara, a liderança ganha credibilidade e aí fica muito mais fácil conseguir o apoio de todo mundo para as transformações maiores que vêm depois. Ok, depois de passar por toda essa jornada de arrumar a casa, reestruturar tudo, qual é o grande prêmio no final? O que se busca de verdade com tudo isso? A resposta cabe em uma palavra, mas uma palavra muito poderosa: perenidade. O objetivo final é ambicioso. É pegar uma pequena ou média empresa e dar para ela a disciplina, a carcaça de gestão de uma gigante do mercado. É começar a pensar e agir como uma empresa grande, mesmo antes de ser uma, criando uma estrutura que aguente o tranco do crescimento sem quebrar no meio do caminho. No frigir dos ovos, tudo se resume a isso: garantir que o crescimento seja saudável e, acima de tudo, duradouro. A meta é a longevidade. É construir uma empresa que não seja só uma estrela cadente, que brilha forte e apaga rápido, mas sim uma constelação que fica lá, firme no mercado por muito, muito tempo. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Crescer é ótimo, mas é um meio, não o fim. A verdadeira questão é: a empresa está usando esse crescimento para construir um legado, algo que vai durar gerações, ou está só crescendo por crescer? A diferença entre uma coisa e outra, bom, é tudo.